Sueli, seu microfone deve estar fechado. Está com máscara? Não dá para ver. Bien, entonces, buenos días y buenas tardes a todos, colegas de la red LILACS y BBS. Sean muy bienvenidos a la sesión virtual sobre indización de documentos según la metodología LILACS. Ustedes ven aquí ya proyectado en sus pantallas la página de la capacitación, donde nosotros vemos aquí todo el plan que tuvimos en el inicio, en octubre del año pasado, con las fechas, y ya también ven aquí la documentación de las sesiones pasadas que tuvimos, ¿no? Entonces, en este año, además de la indización, revisión de la indización de los artículos, también tuvimos algunas sesiones aquí más introductorias, también sobre el vocabulario DEX. Y aquí, en la tercera sesión, empezó el tema de las revisiones de los artículos que son enviados, sugeridos por la red de cooperación de nosotros. En este año también tuvimos una novedad, que es la facilitación de las sesiones por parte de los miembros de la red de indizadores LILACS. Y tuvimos aquí excelentes sesiones con Juan Machuca de Chile, las dos, aquí nos parece que está anatómicos, está con el nombre de Juan. Perdón, yo que estaba me equivocando. La sexta sesión fue con Aldana, de Hospital Italiano de Argentina, y en el día de hoy también tenemos una sesión muy especial, que es con un artículo que es sobre asociación de enfermedades y que va a ser facilitada por Adriana Caamano, que es brasileña y que también es miembro de la red de indizadores. Este grupo, entonces, del cual forma parte Adriana, es liderado por Lucilena Bragión y también forma parte Leonardo Ragazzini, que prepararon esta sesión toda aquí para ustedes. Nosotros todos de BIREME y los otros facilitadores, como ustedes ven aquí, Anália, Ana Lúcia, María Regina, Rafael, Roberto, todos estamos trabajando en conjunto, y este resultado que ustedes van a ver hoy presentado por Adriana es resultado del trabajo de la red, porque también tenemos participación de otro miembro de Paraguay, que es Luz Céspedes, pero también tenemos de Venezuela y otros brasileños también. Entonces, me gustaría ya pasar la palabra a Adriana Caamano, que excepcionalmente en esta sesión vamos a tener la sesión hablada en portugués, pero las diapositivas van a ser en español, ¿está bien? Entonces, si ustedes en algún momento tengan dudas, pido a ustedes que escriban y nos informen si, por ejemplo, Adriana está hablando un poco rápido. Ella entrenó muchísimo para hablar bien despacio y para hablar de una manera bien clara, ¿está bien? Pero si hay dudas, por favor, nos informe en el chat para que podamos apoyar a ustedes en la traducción. Pido disculpas porque estamos hablando en portugués de esta vez, pero esta es la única sesión que vamos a tener en portugués, justamente porque todo el grupo es brasileño, ¿está bien? Entonces, pido a los colegas que están ahí con sus micrófonos abiertos que cierren sus micrófonos, por favor, y ya doy la palabra a Adriana Caamano. Dale, Adriana. Obrigada, Sueli. Vocês estão vendo o slide? Sim, Adriana. Perfeito. Então, vamos iniciar a 7ª sessão virtual sobre indexação de documentos segundo a metodologia LILACS. A apresentação é a indexação de estudos sobre a associação entre doenças.
O objetivo é apresentar a indexação de um documento sobre associação entre doenças, segundo a metodologia LILACS. Os temas que nós vamos tratar hoje são princípios da indexação, a apresentação do documento a ser indexado, temos um quiz, passo a passo da indexação do documento, a diferença entre estudo observacional e estudo observacional como assunto, a definição dos qualificadores indexados, os comentários sobre a indexação da tarefa 7 e, por último, divulgaremos o próximo tema, que é a tarefa 8. Então, vamos iniciar com os princípios da indexação segundo a metodologia LILACS. São 7 princípios que visam a qualidade da indexação. O primeiro, a concordância, orienta o indexador a seguir o conteúdo, as regras e a hierarquia do DEX-MESH. O segundo princípio, a coerência, complementa o princípio da concordância. Devemos aplicar consistentemente as regras de indexação. Agora, o princípio da imparcialidade. Esse princípio tem relação com o documento que nós estamos indexando. Nós devemos enfocar todos os temas em todos os seus aspectos, de forma imparcial e sem preconceitos. O princípio da especificidade, ele tem relação com o detalhamento, com a profundidade da indexação. Devemos indexar sempre com o maior grau de especificidade possível. Quanto maior a especificidade, maior será a possibilidade do documento ser encontrado. Agora, o princípio da multiplicidade. Esse princípio, ele tem a ver com a quantidade de descritores atribuídos ao documento. Então, devemos proporcionar a cada documento tantos descritores quantos sejam necessários para descrevê-lo em todos os seus aspectos. Aqui nós temos que ter muito cuidado para não ultrapassar o limite de 6 descritores primários e 20 secundários. O princípio da fidelidade, ele tem a ver com os descritores que nós vamos atribuir ao documento, né? Nós vamos selecionar os assuntos do documento e depois nós vamos fazer a conversão para os descritores. Então, esses descritores precisam refletir fielmente o conteúdo do documento. E, por último, bom senso, para omitir os dados irrelevantes ou não pertinentes, sem sacrificar, no entanto, os princípios da imparcialidade, especificidade, multiplicidade ou fidelidade. No documento que nós vamos ver agora, nós usamos todos esses princípios, mas os que ficaram mais evidentes foram os princípios da especificidade e multiplicidade. Agora, nós vamos fazer um quiz. A pergunta que vocês vão responder é: qual o número máximo de descritores primários são permitidos? No chat, vocês podem clicar no link para o questionário. Ou podem acessar o site do slido.com e colocar esse código aqui, 012-369. Ou ainda, vocês podem escanear o código QR. Agora eu vou passar a apresentação para a Anália, que vai fazer o quiz com vocês.
Anália, por favor. Obrigada, Adriana. Já estão vendo a tela? Sim. Então, vocês vão entrar no slido.com ou no enlace e já vão preenchendo, respondendo a pergunta. Um instantinho para carregar. Present. Aí, sim. Vamos preenchendo. Ver quantas pessoas que já... 12 pessoas já preencheram. Vamos dar uns minutinhos para vocês ir preenchendo. Por que que, de vez em quando, voltamos aos descritores primários? Porque é a parte mais importante na indexação, né? Vamos... Já tem outras pessoas colocando, já estou vendo que tem 16 pessoas. É uma oportunidade para praticar, para fixar os conteúdos. Sim? Ver o que mais. Tem resposta com 3, com 8, com 5, com 7. Então, eu já estou vendo aqui que 89% colocou 6 descritores. Esse é o número máximo de descritores mesmo que devemos usar na indexação. A maioria acertou, porque nós já tínhamos dado a resposta, que pode ser, né? Alguns já sabem, que é a quantidade máxima, mas a Adriana já tinha dado a resposta, né? Que bom que estavam prestando atenção. Esse é o princípio da multiplicidade. Devemos usar tantos descritores quanto sejam necessários para representar o conteúdo, no caso dos descritores primários, o conteúdo principal do documento. Lembrando que usar apenas um qualificador por descritor. Se necessário, os qualificadores, como sabemos, representam os aspectos dos assuntos. Se precisar de mais qualificadores, vamos indexar como secundário. A maioria das revistas, dos artigos de revista, requer vários descritores primários. A exceção são as cartas editoriais, às vezes artigo de revisão num tema geral. Aí podemos usar, às vezes é suficiente 2 descritores, 1 descritor às vezes, mas é raro. Vamos evitar a indexação com descritores gerais, como doenças do sistema nervoso central, quando você tem o específico. E vamos evitar também indexar por especialidade. Notamos nas indexações na Lila que, às vezes, as pessoas indexam pela área, enfermagem ou saúde pública, porque as revistas são dessas áreas, mas essa indexação não é útil para recuperação. Vamos ver nessa apresentação como indexar com especificidade
e como proceder quando temos vários descritores primários. Agora eu volto a apresentação para a Adriana. Obrigada pela atenção. E eu já vou passar a palavra para a Adriana. Só um momento. Anália, tem uma pergunta da Rosaline, não sei se é com você ou com a Sueli. Ela está perguntando como foi definido esse número máximo de 6 descritores. Eu creio que podemos responder no final. Isso, no Tá final. bom? Obrigada, Anália. Vamos, então, continuar com a nossa apresentação. Esse aqui foi o documento indexado. Ele foi sugerido pela Glória Luz Elizabeth Guerrenho Trinidad, do Paraguai. É um estudo que discute as manifestações autoimunes associadas à dengue. A sugestão da Glória foi muito oportuna, porque a indexação desse artigo gerou muita dúvida e gerou também muito aprendizado. A pergunta da Glória foi: como identificar ou distinguir os descritores e tipos de publicação? A resposta é que alguns tipos de publicação têm descritores correspondentes. Para distinguir entre tipos de publicação como formato ou como assunto, devemos analisar as notas do DEX-MESH e também o documento. Os descritores primários geralmente se encontram no título, objetivo e conclusão. Já os tipos de publicação e tipos de estudo, na maioria das vezes, se encontram no título e na seção de métodos ou metodologia. Dando sequência, nós vamos mostrar o passo a passo da análise e seleção dos descritores e tipos de publicação. Analisando o artigo. Bem, na primeira vez que nós lemos esse artigo, nós tivemos muitas dúvidas. Ficamos assim como a figura. Então, mas depois nós analisamos caso a caso e fomos selecionando os assuntos principais. Depois nós identificamos os descritores, depois os qualificadores. E concluímos a indexação que nós julgamos mais coerente. O primeiro passo foi analisar o título e o objetivo. Então, do título, nós selecionamos os termos mais significativos e confirmamos esses termos no objetivo. Então, selecionamos 3 termos para fazer a busca no DEX-MESH. Selecionamos manifestações autoimunes, dengue e casuística. Nós vamos mostrar a pesquisa no DEX-MESH dos 3 termos. Primeiro foi manifestações autoimunes. Esse termo, ele não é um descritor DEX-MESH. É muito importante a gente ressaltar aqui que o que tivesse esse descritor, ele não seria usado na indexação. Vamos ver por quê. O DEX-MESH tem vários descritores de manifestações, como esses aqui ao lado.
manifestações oculares, manifestações neurológicas, bucais, cutâneas, manifestações neurocomportamentais, neuromusculares e manifestações urológicas. Mas não devemos usá-los, porque a nota de indexação informa que eles não são não são usados para indexação desde 1989. E aí vocês podem, talvez vocês possam estar pensando, se eles não podem ser usados, por que eles estão no DexMesh? A resposta é que eles eles cumprem outras funções, como, por exemplo, eles são usados para catalogação e são usados para... eles funcionam como um arranjo hierárquico. Ou seja, eles servem para organizar estruturalmente o DexMesh. Por isso, é sempre bom, nunca é demais relembrar que nós temos que ler as notas antes de selecionar os descritores. Agora, dengue. Bom, nós lemos a nota do descritor dengue e vimos que informava que dengue grave também estava disponível. Então, fomos analisar o documento e vimos que o artigo não discutiu dengue grave. Então, seguimos apenas com dengue. Casuística também não é um descritor DexMesh. Então, nós resolvemos fazer a busca usando o truncamento. E recuperamos o descritor casuísmo. E lemos a nota. E verificamos que esse descritor não se aplicava ao documento. Porém, no final da nota, pedia para diferenciar de casuística, que é o registro e estudo de casos e doenças. Então, a nota nos deu uma pista de que poderia ser um tipo de publicação, relatos de caso. E aí, separamos essa informação. Voltamos ao texto e passamos a analisar caso a caso. Então, verificamos que, no caso 1, o sujeito da pesquisa apresentou neurite óptica. Nos casos 2 e 3, os sujeitos da pesquisa apresentaram síndrome de Guillain-Barré. Nos casos 4 e 5, eles apresentaram anemia hemolítica. No caso 6, foi um caso de púrpura trombocitopênica trombótica. E no caso 7, um caso de púrpura trombocitopênica autoimune. Então, selecionamos 5 doenças. O passo seria verificar se essas doenças eram descritores DexMesh e checar as suas hierarquias. Então, todas as doenças eram descritores, então passamos a analisar as hierarquias. Dengue está na hierarquia de virose, a anemia hemolítica e a púrpura trombocitopênica trombótica estão na hierarquia de doenças sanguíneas e linfáticas. Guillain-Barré e a púrpura trombocitopênica idiopática estão na hierarquia de doenças autoimunes. Aqui só uma observação, que no texto os autores usaram uma terminologia diferente para a púrpura idiopática. Eles usaram púrpura imune, que no DexMesh é um sinônimo de púrpura idiopática. E, por último, a neurite óptica, que está na hierarquia de doenças do sistema nervoso. Então,
percebemos que não haviam mais de 3 doenças na mesma hierarquia. E analisamos. Devemos indexar, sempre que possível, todas as enfermidades de um documento pelos seus descritores específicos. Não se deve tentar agrupar doenças relacionadas entre si com o objetivo de facilitar a indexação. As exceções a esta regra são quando existe mais de 3 descritores pertencentes à mesma hierarquia ou quando existe mais de 6 descritores primários. Nestes casos, aí sim, devemos agrupá-los hierarquicamente. Avaliamos que na nossa indexação, no artigo, não foi discutido igualmente cada doença. Por isso, decidimos indexar todas as doenças como primário. O próximo passo é identificar os tipos de publicação e tipos de estudo. Então, como eu falei no início, os tipos de publicação e tipos de estudos normalmente estão no título e na metodologia. Então, no título, nós já havíamos separado o termo casuística. E na metodologia, os autores eles informam que foi realizado um estudo observacional, retrospectivo, de casos de paciente. Então, podemos identificar 2 tipos de publicação: estudo observacional e informes de caso. E um tipo de estudo, estudos retrospectivos. Então, fomos buscar no DEX estudo observacional. 2 descritores, estudo observacional e estudo observacional como assunto. E aí, aqui, ainda respondendo à pergunta da Glória, que é como distinguir entre tipo de publicação e descritor de assunto, ou descritor de assunto. A resposta é que devemos ler a nota. Sempre temos que ler as notas de indexação e o documento que nós estamos indexando. Então, a nota de estudo observacional indicava que estudo observacional é um trabalho que informa sobre os resultados de um estudo clínico. Depois informa, este descritor é usado como um tipo de publicação. E mais no final informa, que pede, né, para diferenciar estudo observacional como assunto pede para diferenciar de estudo observacional como assunto, que são usados para projeto geral, metodologia e de estudos observacionais. Então, avaliamos que no artigo que nós estamos indexando, o artigo que nós estamos indexando é um estudo clínico. Então, indexamos como tipo de publicação. Agora vamos ver um exemplo de estudo observacional como assunto. Esse artigo foi adaptado da BVS. É um estudo que fala da importância dos estudos observacionais na pesquisa. Então, nesse caso, foi indexado como estudos observacionais como assunto. Até o momento, a indexação tinha ficado assim: as 6 doenças como primário, estudo retrospectivo como secundário, e tipos de publicação, e 2 tipos de publicação: estudo observacional e informes de caso. O passo seguinte foi definir os qualificadores. Definindo o aspecto primário.
observamos que o aspecto mais importante no artigo foram as manifestações autoimunes no curso da dengue. E avaliamos que o qualificador escolhido seria, para as doenças como primário, seria imunologia. A nota de imunologia informa que é usado para estudos imunológicos de tecidos, órgãos, micro-organismos, fungos, vírus e animais. Inclui aspecto imunológico de doenças. Agora, a definição dos aspectos secundários. Bom, avaliamos no documento que a associação da infecção viral foi a responsável por desencadear as manifestações autoimunes que ocasionaram as doenças. Então, como o dengue é uma virose, a coordenação correta para representar esta associação é usar o qualificador complicações com dengue e o qualificador virologia com as outras doenças. A seguir, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre as coordenações com o qualificador complicações. Esse qualificador complicações, ele é usado com doenças que coexistam com complicações e sequelas. Então, por exemplo, quando tem uma associação entre doenças, mas a relação de causa e efeito quando não há a relação de causa e efeito, existe a associação, mas não tem a relação de causa e efeito. Então, a coordenação correta é usar o qualificador complicações com a enfermidade que causa... Nossa, gente, vou começar de novo, tá? Para não confundir. Quando existe associação entre doenças, mas a relação de causa e efeito, mas não há relação de causa e efeito, a coordenação correta é usar o qualificador complicações nas duas doenças. Agora, quando uma enfermidade causa outra, a coordenação correta é usar o qualificador complicações com a doença que causou e o qualificador etiologia com a doença que foi causada. Agora vamos prestar atenção que quando as doenças são causadas por organismo, se deve utilizar a coordenação de qualificadores específicos da hierarquia de etiologia. Por exemplo, aqui, esse quadro é a hierarquia de etiologia. Aqui embaixo nós temos microbiologia, virologia e parasitologia. No caso da indexação desse artigo, nós usamos virologia, porque era mais específico que etiologia. Vamos ver um exemplo com o qualificador microbiologia. Esse artigo foi adaptado da BVS também. Então, é um estudo sobre a infecção por H. pylori, que causou duas doenças. Então, nesse caso, foi indexado infecções por H. pylori com complicações e as duas doenças foram indexadas com microbiologia. Outro exemplo agora com virologia, também adaptado da BVS. Foi um documento sobre microcefalia e infecção pelo vírus da Zika. Então, a indexação ficou a doença, Zika, com o qualificador complicações e microcefalia com virologia.
Agora que nós vimos um pouco mais sobre as coordenações com coordenação, com o qualificador complicações, vamos voltar à nossa indexação. E aí nós perguntamos, né, existia mais algum aspecto secundário? Sim. O aspecto diagnóstico também foi importante. Portanto, indexamos todas as doenças com diagnóstico. No artigo, havia alguns métodos diagnósticos, como esses aqui: testes sorológicos, eletromiografia, ressonância magnética nuclear, ELISA, análise do líquido cefalorraquidiano, teste de Cumbres, imunofluorescência, ecografia e mielograma. Esses métodos de diagnóstico não foram discutidos com profundidade e foram representados com o qualificador diagnóstico. O último passo foi selecionar os pré-codificados. Essa fase não teve muito... Foi bem tranquila, porque em todos os casos, os sujeitos da pesquisa foram caracterizados. Então, e também tinha essa tabela. Então, nós podemos ver que os sujeitos da pesquisa eram de ambos os sexos. Então, selecionamos humanos, masculino, feminino e todas as idades estudadas: adulto jovem, adulto, pessoa de meia idade e idoso. A nossa indexação terminou aqui, mas antes de mostrar como ficou a indexação completa, nós queríamos explicar por que não foi indexado Paraguai. Então, nós não indexamos Paraguai porque a região geográfica deve ser indexada quando existe discussão do aspecto epidemiológico ou histórico, ou quando a região influencia o resultado da investigação. Avaliamos que o propósito do artigo é mostrar as manifestações imunológicas no decurso da dengue, e essas manifestações podem ocorrer em qualquer lugar que tenha uma epidemia de dengue. Devemos ter muita atenção para não nos deixarmos enganar com nomes geográficos no título. Sempre temos que analisar a relevância de indexar ou não. Também, por que não foi indexado o vírus da dengue e o mosquito vetor? Porque ao indexar uma infecção causada por um organismo, vírus, bactéria ou parasito, não devemos agregar rotineiramente o organismo causante, a menos que tenha sido discutido. E no nosso artigo só foi discutido a dengue, não o vírus. O mesmo ocorre com o vetor, só deve ser indexado se realmente tiver sido discutido no documento, e não foi o caso do nosso artigo. Agora sim, vamos mostrar a indexação completa. Então, essa aqui, nós indexamos descritores primários, indexamos as 6 doenças com o qualificador imunologia, descritores secundários, as 6 doenças com diagnóstico, a coordenação de dengue e complicações com as 5 doenças virologia e mais estudos retrospectivos, os pré-codificados e os 2 tipos de publicação, estudo observacional e informes de caso. Aqui termina a fase a parte da nossa indexação. A seguir, nós vamos ver as respostas as respostas da tarefa 7. Esse aqui é o gráfico dos descritores primários. Podemos ver em azul os descritores corretos e em vermelho os incorretos.
Vamos ver as observações sobre os descritores incorretos. Autoimunidade não foi discutido. A discussão foi sobre os aspectos imunológicos das doenças. Dengue, o qualificador primário é imunologia. Complicações e diagnóstico vão como secundário. E epidemiologia não foi discutido e nem como secundário. Doenças autoimunes foram indexadas pelas enfermidades, pelas doenças específicas, com o qualificador imunologia. Síndrome de Guillain-Barré, primário, só com imunologia. Complicações não se aplica, diagnóstico vai como secundário, mas com o qualificador virologia, que é mais específico, no lugar de etiologia. E coordenando com dengue e complicações. Vírus da dengue. O vírus não foi estudado, somente dengue. Ajuste de risco. Ajuste de risco não foi discutido nem mencionado e não vai nem como secundário. Ajuste de risco tem por sinônimo ajuste de casuística, que não era o caso do artigo. Doenças autoimunes do sistema nervoso é geral. O correto é usar síndrome de Guillain-Barré, que é mais específico e vai com o qualificador imunologia. Pacientes internados, não foi discutido. A nota fala que, informa que pacientes que são pacientes internos, como pessoas ou como grupo social, sociológico, psicológico. Não foi o caso do artigo. Sinais e sintomas não deve ser utilizado porque a nota DexMesh pede para o indexador não usar. Agora, o gráfico dos descritores secundários. Em azul, nós vemos os descritores corretos e em vermelho, os incorretos. Vamos ver as observações dos descritores incorretos. Anemia hemolítica autoimune foi indexado por anemia hemolítica, porque foi mais citado no texto. Doenças autoimunes do sistema nervoso é geral. O correto é síndrome de Guillain-Barré, que é mais específico e vai com diagnóstico e virologia. Epidemiologia descritiva não foi discutido. O DexMesh, a nota do DexMesh informa que epidemiologia descritiva é parte da epidemiologia que estuda a distribuição de uma doença. E o documento não esse documento não foi um estudo epidemiológico. Paraguai não foi discutido. O país só foi mencionado apenas no contexto e o estudo não é um estudo epidemiológico. Plasmaféres não foi discutido, ele só foi mencionado. Testes sorológicos foram muitos os testes diagnósticos e estão representados com o qualificador diagnóstico com as doenças. Vírus da dengue, o vírus não foi estudado e somente dengue. Agora o gráfico dos pré-codificados. Podemos ver que a maioria acertou os pré-codificados. Então, de 48 respostas, 43 responderam corretamente humanos, 42 responderam corretamente masculino, feminino e adulto. Agora, 29 responderam corretamente meia-idade, 27 idoso e apenas 18 adulto jovem. Só que adulto jovem deveria ter sido indexado porque foi uma faixa etária estudada. Talvez, como no PIA-DMIM ele aparece mais abaixo no final da lista,
Talvez as pessoas não percebam que ali que tem essa faixa etária para indexar. E, por outro lado, criança e idoso de mais de 80 anos não devem ser indexados porque não foram estudados. Agora, o gráfico dos tipos de publicação. Também, a maioria acertou estudo observacional e 16 acertaram informes de caso. Teve um caso de guia de prática clínica. E ele não devia ter sido indexado porque é um conjunto de orientações para ajudar o profissional à tomada de decisões. E não foi o caso do artigo. Também cabe ressaltar aqui que no cabeçalho da tarefa 7, havia informação de que seriam 2 tipos de publicação, como está aqui no objetivo, estudo observacional, na metodologia, estudo observacional e informes de caso. Então, agora nós vamos informar o tema da próxima sessão, da próxima tarefa, que é a tarefa 8. Esse artigo ele foi sugerido pela Lisbeth Julita Jimenez Valdespin, da Venezuela. E o título do artigo é Efeito do resveratrol sobre a pentraxina 3 sérica na arteriosclerose. O link vai ficar aqui no chat e nós vamos receber também por e-mail. A data limite para a entrega dessa tarefa é dia 12 de outubro. Então, o tema da próxima sessão será o efeito dos fármacos em biomarcadores e a sessão será no dia 28 de outubro, no mesmo horário. Muito obrigada pela atenção de todos. Muchas gracias, Adriana. Excelente presentación. Felicitaciones a todo el grupo, Lucilena, Adriana y Leonardo, que son miembros de la red de indexadores LILAC y que hicieron una indexación bastante profundizada, un análisis detallado del artículo para que sea posible hacer una indexación lo más exacta posible. ¿Está bien? Entonces, muchísimas gracias y felicitaciones por el resultado del trabajo que hicieron hoy y que presentaron nosotros. Muchísimas gracias. Bien, ahora yo abro la palabra para dudas. Ya tenemos aquí algunas dudas. Me gustaría ver si ustedes quieren hacer comentarios aquí. Yo veo a Anália, a Lucy, los colegas que estão aqui. Posso falar? Ok. Posso responder a pergunta da Rosa e da Rosalina a respeito do vírus? Sí, pero por favor, voy a leer la pregunta y ahí te paso la palabra. Entonces, la duda de Rosa Méndez y Rosaline es, los comentarios son, virus apareció muchas veces en el documento y Rosaline en portugués habló que había incluido el descriptor de dengue, virus de la dengue como secundario. Lucy, tú puedes contestar en portugués y después el comentario que Anália se inscribió aquí, pido que haga en español para las dos comunidades que estão em linha com nós. Sim, graças. Vale. O artigo todo trata da infecção pelo vírus da dengue. E a infecção pelo vírus da dengue é sinônimo de dengue, que é a doença. Nós devemos indexar o vírus ou o organismo quando ele é realmente discutido. Então, se por acaso falasse o vírus da dengue tipo 1, o vírus da dengue tipo 2 tem mais virulência do que o outro, mas nesse caso, o artigo todo falou da infecção pelo vírus da dengue, e a infecção pelo vírus da dengue é a doença, a dengue. Alguma coisa foi falada na discussão, mas como nós não indexamos a discussão, e sim o conteúdo que tem no documento, nesse caso, o correto é indexar apenas a doença, dengue.
Anália? Gracias, Lucy. ¿Crees que es necesario pasar para el español? Sí, por favor. Entonces, lo que Lucy explicó es que si se trata de la enfermedad de dengue, está escrito infección, que es el sinónimo de dengue, del descritor dengue. Y si no hubo estudio sobre el virus, la patogenicidad del virus, o aislamiento, ou algum detalhe del vírus, vamos iniciar solo por la enfermedade. Correto? Lucy? Correto. Perfeito. Su, também tem a pergunta do máximo de descritores? Sim. Sí. Então, Es una pregunta de Rosaline, ¿no? ¿Por qué, cómo fue definido este número máximo de 6 descriptores? Bem, esta é uma orientação da National Library of Medicine, do qual a gente também a gente tem essa adaptação da nossa indexação através deles, né? E porque também é muito raro, é raríssimo um documento, um artigo, tratar de tantos temas primários, mais do que 6. Então, nós, provavelmente a National e também nós seguimos essa linha para que não haja muitos termos primários. O indexador foque realmente no que é discutido, no que é primário. Passando de 6, a gente podemos fazer algum agrupamento na hierarquia. Talvez alguma dúvida, mais alguma coisa, mas é bem isso mesmo, para que a gente foque o que é principal do artigo, e é uma orientação da National Library of Medicine, do qual a gente faz a adaptação da nossa indexação. Anália? Entonces, como Lucy dijo, la indexación LILAC es basada en la política de indexación de Medline, de la National Library of Medicine. Y ellos tienen la regla de 5, en general, 5 descritores primários. Se el indexador necessitar de usar mais, pode ser usado, pero em média 5. Para LILAC, estabelecemos 6. ¿Sí? E se necessitar de agrupar, se há mais de 6, agrupamos em la hierarquia. E como Lucy dijo, é difícil, é raro aparecer vários assuntos, mais de 6 assuntos primários. Sim? Que responsabilidade traduzir todo o que Lucia falou. Excelente, Anália. Hay aquí una duda sobre los descriptores secundarios también. ¿Cuántos son el máximo? 20. São 20. Mas é muito raro também, é muito raro, muito difícil. Queria agradecer, Su, pela indicação, a sugestão da Glória, porque realmente foi um artigo que a gente discutiu muito e a gente conseguiu tirar dele todo esse aprendizado de falar sobre a especificidade, a multiplicidade, a necessidade de agrupar em hierarquia, se necessário. Então, foi um artigo que a gente conseguiu ter vários aspectos para trabalhar na capacitação. E espero que mais pessoas também façam sugestões de artigo, quando tiver dúvida como esta. A Anália vai traduzir? Sí, Anália, tu vas a traduzir? Entonces, Lucy está agradecendo a indicação do artículo, que generou muitos conhecimentos, como vimos, como chegar a uma indexação específica e ter a segurança de que os descritores primários representam o documento, os assuntos principais, usando
a multiplicidade e a especificidade. E mostramos como agrupar em la hierarquia. Só um Graças, momento, eu Amália. vou abrir o microfone da Rosa Mendes, ela quer falar, tá? Ya abrí. Rosa, Abriu? dale. Ok. Sí, sí, gracias, Laís. Rosa Méndez, tú estás habilitada para abrir tu micrófono. No se abre. Hola. Ah, ya te escuchamos. Ah, ya, perfecto. Bueno, primero, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad que siempre nos están dando para poder seguirnos cada día preparando y aprendiendo mucho más. Además, agradezco siempre a los ponentes, como en este caso, digamos, de esta indización. Bueno, mi consulta es la siguiente. Yo me pregunto 3 cosas. ¿Cuántos descriptores primarios son aceptados para calificar con el puntaje de 4? ¿Tienen que ser 4 o más? ¿O cómo sería? Hola. Ay, siempre se me cuelga, creo. Sobre la calificación, está bien. Analia, cuando se corrige la tarea, ¿cuándo es que logran recibir la nota 4 para descriptores primarios? ¿Tienen que ser más de 4? Porque yo tengo 4 de los que prácticamente Lucy indizó, 4 primarios están y me ponen calificación de 3. Igual tengo la consulta en el estudio, en el tipo de estudio. Yo puse estudio observacional y me ponen 1, donde debería ser 2. O había que poner estudio también informes de caso. Me imagino que es cualquiera de los 2, pero el que mayor porcentaje tiene es el de estudio observacional. No entendí. Sobre la calificación, Analia. Ella habló aquí que tiene 4 de los 6 indicados, de los 6 descriptores indicados en el resultado de la indización. Y ella recibió 3 puntos, si no me engaño, si no me equivoco. Sí, recibió 3 y para recibir los 4 puntos es porque entonces hace falta los otros que fueran presentados, ¿no? Tú tienes 4 de ellos, pero faltaron 2 de los descriptores primarios, Rosa. Debido a esto es que no has ganado, ¿no? Los 4 puntos en la corrección. Y lo mismo para... ¿Cuándo es que tú vas a recibir 2 puntos para los tipos de publicación? Cuando todos los tipos de publicación posibles fueran incluidos. Por ejemplo, si en este caso hubiera solo un tipo de publicación y tú hubieras elegido correctamente, iba a recibir 2 puntos. Mismo que sea un único tipo de publicación. En este caso, tuvimos 2 tipos de publicación posibles, adecuados. Entonces, como has elegido, ¿no? Solo 1, entonces por esto has recibido la nota 1. Y no 2, porque hace falta uno de los tipos que era informes de casos, ¿no? Que creo que tú has incluido estudios observacionales. Entonces, esto es para que comprendas que si pones todos, ahí recibe el puntaje total. Pero si hace falta alguno... De la mejor manera vamos a balancear la calificación de la tarea, ¿está bien? Es que el formulario no tiene 0,5, medio punto. Para el próximo año vamos reformular, estamos pensando em reformular essa pontuação, essa avaliação. Talvez para conceitos, né, Anália? Sim. Tal vez. Y una tercera inquietud que tengo es que en los calificadores, perdón, en los precodificados se ponen, si no estoy mal, adulto joven, adulto mayor, bueno, todos los adultos, pero en el documento solo se habla de adulto mayor, si no estoy mal, incluido desde el título. En la tabela hay un paciente de 20 años.
Tal vez yo no me fijé y ahí tienen todas las razón. Es muy importante también verificar las tablas de los artículos, de los documentos. Perfecto. Bueno, y una última consulta, tal vez saliéndome un poquitito de, digamos, de aquí de la situación que estamos tratando. Yo había conversado hace un mes más o menos de uno de los otros talleres que teníamos, y yo les había consultado que factores de riesgo no hay en el DEX, pero son factores asociados, porque generalmente hay muchos artículos que se tratan sobre factores asociados, pero generalmente yo siempre le he tratado de indicar como factores de riesgo, pero no siempre va a coincidir de esa manera, porque ustedes saben que factores de riesgo son, me imagino, que las enfermedades que se asocian, ¿no? Rosa, você já leu a nota de fatores desencadeantes? Me parece que pode ser descritor mais mais certo para os documentos que você está indicando. Factores desencadeantes. En vez de factores de riesgo que no hay, le podemos poner desencadenantes. Leia a nota para ver se não é isto que necessita. Leia a nota porque nós outros necessitamos ver o documento que tu queres, né? Se quiser enviar para nós outros o documento que está em dúvida para indicar, nós outros poderemos aclarear essas dúvidas para vocês. Mas pensa que há descritor que é fatores desencadeantes, que pode ser descritor que você pode usar em seus documentos. O un sinónimo que sea factores obviamente asociados. Sim. Leia a nota para ver se seu documento é isto. Mas é melhor que nos envie o documento para nós outros fazer a análise. ¿Y a dónde envío los documentos? Sí, Laís, ¿tú puedes incluir el enlace en el chat, por favor? Já está no chat. Está en el chat, Rosa. Cuando estamos aquí, yo voy a compartir nuevamente aquí la pantalla. Cuando vemos aquí, déjame este momento yo estoy escuchando y ustedes me están escuchando, pero la pantalla se quedó congelada. Yo no sé por qué se quedó congelada, o sea que no tengo acceso a nada, solamente a la voz. No sé por qué y no sé qué hacer, porque si me salgo, me voy a salir, digamos, de la conexión. Pero bueno, ¿tú ves la pantalla que estoy compartiendo o no? No, yo estoy viendo la pantalla de ustedes y también estoy viendo la parte en donde están los contactos, nada más. Y no puedo moverle esa pantalla de contactos para poder ver el enlace. Entonces no hay cómo. Iba a mostrar aquí dentro de la sesión que hay un botón para enviar su duda. Y en este botón tú vas a incluir el título del artículo para que podamos analizar, ¿está bien? Pero si tienes ahí un bolígrafo, tú puedes escribir a nosotros también, que es bir.lilacs@paho.org, que es bir.lilacs@paho.org, ¿está bien? Envie para nós outros que nós outros podemos analisar seus documentos e ver qual é o descritor mais adequado. Gracias, Rosa. Ahora paso la palabra a Morena. Ya está con su micrófono habilitado. Morena Flores. No tengo micro. Por el chat. ¿Tú tienes entonces ahí una pregunta? No tengo. No veo tu pregunta, Morena. Descriptores secundarios serían entonces, ¿cuántos? No entendí. Son 20. El máximo de 20 descriptores secundarios, Morena. ¿Está bien? Es raro. No utilizamos tantos descriptores secundarios, pero el máximo es de 20. No sé si Gloria aún está en línea. Me gustaría pasar a ella la palabra porque
Gloria estaba con los editores de la revista que indicamos, editores de la revista que publicaron el artículo que está en línea, que fue revisado. Gloria, ya está con el micrófono habilitado, pero hay que abrir su micrófono ahí para poder hablar. Gloria. No, Gloria Guerreño, perdón. Ahí está, Gloria Guerreño, estoy viendo aquí. Yo veo que está chipeando ahí. No sé si está con micrófono. ¿No tienes micrófono, Gloria? Ay, pero nosotros vemos aquí que tú puedes abrir el micrófono. Está cerrado. Hay que pinchar en el botón de micrófono. Ah, qué pena. Es que los colegas editores están en línea. Ah, qué pena. Sí, está apagado, como dijo Epifania. Bien. Gloria, sigues intentando abrir su micrófono, por favor. Yo voy a pasar una pregunta. Tengo un artículo en italiano y no me deja publicar en FIADmin por el idioma. En este caso, ¿qué hacemos? Es que no está incluido como... Es un artículo de Lilacs, revista indexada en Lilacs. Porque no es un idioma que es acepto como metodología Lilacs, pero si es un artículo que va a incluir para la base de datos Cornell, ahí tú puedes sacar la selección para Lilacs. Yo creo que era posible, ¿no? Incluir. Ahora me quedé con dudas. ¿Tú puedes chequear, Laís, por favor? Está en Lilacs Express. Ah... Yo pensaba que era posible pasar este artículo porque ya tenemos de otros idiomas también, ¿no? Y por último, me gustaría pasar la palabra a Elisene, que está con su mano arriba aquí alzada. También, Elisene, puedes hablar en portugués tranquilamente, ¿está bien? Oi, Elisene, pode falar. Abre seu microfone que a gente não te escuta ainda. Tá fechado o seu microfone. Clica no botãozinho. Ah, que pena. No sé qué está ocurriendo. ¿Algo está deshabilitado? ¿Por qué será? Déjame ver si promovemos ustedes como presentadores. Vea si logra ahora. Tenta de novo, por favor. Agora acho que me ouvem? Sim. Sim. Ah, tá. É porque ele estava aquele cinza apagadinho. Eu tô com uma dúvida aqui, porque assim, eu percebi que as primeiras tarefas, quando a gente enviava, ele já dava a nota, né? Essa última que eu fiz, eu não me lembro de ter visto a nota da atividade, né? Enviei aquela mensagem de agradecimento pelo envio da atividade. E agora eu estou vendo aqui essa tabela de tarefa e eu não consigo assim identificar qual foi a nota que eu estou tendo das atividades que eu já enviei. Eu não consigo identificar assim, a nota que eu estou tendo das atividades. E como que eu faço, né? Você deve estar recebendo por e-mail, hein, Elisene? Qual que é o seu e-mail? Dá uma olhada no seu e-mail, porque a nota vai por ali.
Mas ela vem nessa tabela que está em Excel, ou nessa tabela só para a gente verificar as respostas? Só para verificar. Ah, fala, Posso Angélica. explicar? Análise. Você vai receber um e-mail que é gerado automático, quando a gente corrige e envia. Quando você receber esse e-mail, você vai clicar em envio. É um link que tem lá, aí você abre o formulário, tal qual. A gente, com os nossos comentários, o gabarito, tá? Tá. Vou fazer uma busca aqui, então. Porque nas últimas tarefas estou sem saber qual foi a nota. Não me atentei a isso. A gente explica na cartinha como fazer. Mas só que aí é um problema, porque você tem que abrir para ver a explicação. É a explicação para você ver o comentário, a gente coloca na cartinha, tá? O comentário, a gente faz alguns comentários gerais, individuais. Aí você vai olhar o seu erro, a sua indexação, e vai ver na tabela que a gente publica no Classroom ou no BVS. Que é essa tabela do Excel. Que é essa tabela do Excel. Tá? Tá bom, então. Obrigada. Sueli? Ahora creo que podemos pasar la palabra a Gloria Guerreño. Sí, Gloria, dale. Sí, lamentablemente, por una cuestión de horario, los editores se retiraron, pero están por demás satisfechos por la consideración que se le tuvo al artículo y el nivel de análisis que se le prestó a este artículo pero tan particular. Desde el momento en que se presentó fue muy particular hasta el final. Gracias, Gloria. Qué pena. Primero, en esta sesión hablamos en portugués. Qué pena. Pero es que el grupo que se encargó del análisis del artículo fue un grupo brasileño. Pero qué pena que ahora también no está más para hablar sobre lo que vieron, ¿no? Sobre la indexación del artículo. Pero muchas gracias por el feedback que nos ha dado. Y siempre envíe las dudas, ¿no? Me parece que los profesionales están con un poco de vergüenza de enviar sus dudas. No hay vergüenza, envíen mismo. El objetivo de las sesiones virtuales es que podamos. No piensen ustedes que nosotros no tenemos dudas. Tenemos. Este artículo, por ejemplo, fue un reto, ¿no? Generó mucha discusión. Entonces, por esto es que no tengan dudas al enviar sus cuestiones, porque nosotros también, ustedes tienen dudas y nosotros también vamos a tener, ¿está bien? Entonces, envíen. Muchas gracias, Gloria, por enviar este artículo para nosotros. Fue realmente de gran aprendizaje para todos nosotros, ¿no es verdad? Bien, creo que cerramos. Sueli, a Rose Cristina fez a pergunta que não quer calar. Por que não usamos alcance temporal? Por que não usamos alcance temporal? Nesse artigo que ela ficou em dúvida. Eu posso responder uma parte e tenho certeza que você vai complementar. Geralmente, nós usamos alcance temporal quando influencia no resultado da pesquisa, quando é um artigo histórico, epidemiológico, ou de um planejamento estratégico de algum país, como, por exemplo, a prevenção da dengue entre 2000 e 2005, que se trata de planejamento. Mas a Sueli sempre tem uma complementação a fazer sobre isso. Neste caso, no, ya hablaste todo. Solo aplicamos el alcance temporal cuando son artículos históricos. Estoy repitiendo. Repitiendo lo que dijo Lucy. Cuando son artículos históricos, biográficos, o que hay algún periodo de vigencia, como por ejemplo los planes estratégicos, planos de acción, donde está escrito, por ejemplo, vigencia de plan estratégico 2020 a 25, plan de acción 2009 hasta, no sé, 15. Siempre más o menos de 5 en 5 años, ¿no? Los planes estratégicos y planes. Entonces, solo en estos casos. Dale, Lucy.
Rose e Cristina. E foi muito oportuna a pergunta, porque é uma dúvida que muitos têm. Sí, cuando siempre en los estudios vamos a tener una limitación temporal, ¿no es verdad? Vamos a hacer un estudio retrospectivo de todos los casos que hubo en 2020, por ejemplo. Entonces empezó en enero de 2020 hasta diciembre de 2020. Los sujetos fueran entrevistados o las muestras fueran cosechadas en el periodo de 3 meses, de tal fecha hasta tal fecha. En estos casos que van a ocurrir en casi todos los estudios, nosotros no incluimos el alcance temporal. ¿Está bien? Porque esto es bastante común, todos los estudios van a tener y solo utilizamos los campos de alcance temporal cuando son, una vez más, estudios históricos, estudios históricos de vigencia de periodos de planes y por último... Biográficos, ¿está bien? Entonces, no se equivoquen. Muchas veces estos campos son utilizados en conjunto con los precodificados históricos también. ¿Está bien? Siglo XX, XXI, ¿ok? Entonces, por favor, queden atentos. No es usado comúnmente para cuando hay esta delimitación de tiempo en los estudios que son realizados. Solo en estos 3 casos. Bien, gracias. Solo me gustaría entonces, para cerrar la sesión, hoy estamos bastante retrasados, ¿no? Perdón. Solo me gustaría pasar la palabra al grupo para que pueda hacer sus consideraciones finales ahí. Adriana, Lucy, Leonardo. Adri, pode falar. Adriana? Oi, não, eu só queria agradecer a oportunidade e só agradecer. Foi muito bom ter foi uma jornada longa, mas que deu tudo certo, graças a Deus. Léo? Queria agradecer a Lucy, a Adriana também. A gente aprendeu bastante nesse artigo, a gente discutiu bastante, né? A gente entende a dificuldade que as pessoas tiveram ao longo do artigo, porque a gente também teve. Eu também tive dúvida com alcance temporal, foi uma dúvida que eu também tive. Então, assim, a gente também tem dúvidas, né? Por isso que é importante também enviar os artigos, a gente sempre pede para que envie a documentação, porque não pense que a gente não tem dúvida também, a gente tem bastante dúvida. Indexação, ela precisa de análise, cada um, às vezes, tem uma visão diferente do artigo, então é importante a contribuição de vocês, esperamos ter contribuído também para que vocês aprendam, né, com a gente também um pouquinho mais sobre essas questões de indexação. Eu também quero agradecer meu grupo aí, o Léo e a Adriana, que trabalharam bastante, deram bastante sugestões, e a gente conseguiu, acho que, chegar numa indexação mais coerente e uma capacitação que tenha descrevido o que a gente realmente indexou e como a gente pensou em descrever essa indexação, né? Pela especificidade, pela multiplicidade, pela fidelidade ao conteúdo do que a gente tinha do documento. Então, espero que vocês tenham compreendido e aprendido um pouquinho mais, junto com a gente também, que também aprendeu bastante. E também o nosso grupo da rede de indexadores, todos eles, todos que também participaram das reuniões, para que a gente chegasse nesse resultado final. Obrigada, então, à rede de indexadores que está sempre conosco nessas capacitações. Anália, ¿tú quieres también hablar un poquito? Só agradecer. Posso falar em português mesmo, né? Agora eu troquei a tecla. A oportunidade também, para mim, é sempre um aprendizado, né? Todo artigo é um desafio, e quando a gente vê o trabalho concluído, é muito gratificante. E ver o interesse e a colaboração de todos.
Obrigada. Obrigada, viu, Anália, pela ajuda. A Anália, a Ana Lúcia, a Maria Regina, a Sueli, todo mundo contribuiu bastante. Obrigada. Gracias, colegas. Da foto. E parabéns ao grupo. Pido que abran sus cámaras para que podamos sacar una foto, pero antes de cerrar, me gustaría aquí hacer un agradecimiento a estos miembros de la red de indicadores: Graciela Sevilla, Aldana Marino, Adriana Caamano, Ana Cristina de Bireme, Ana Lúcia Vigili, José Roberto, um erro de digitação, José Roberto Plácido Amadei, Leonardo Ragazzini, Lucilena Mico, Maria Anália Conceição, Maria Regina Tiqueto da Silva, Rafael Mico, eu, Juan, Luz Céspedes, que siempre está participando de las reuniones, Henry, Nisbeth y Carmen Oscarina. Entonces, aguardamos a todos los colegas que aún no forman parte de este grupo, porque nosotros hacemos discusiones riquísimas y que a nosotros nos gustaría compartir con ustedes también esta experiencia de discusión profundizada de los artículos que estamos indicando. Entonces, déjame ver aquí, voy a incluir más personas para que vean. Y me gustaría agradecer a los colegas que se esforzaron en comprender el portugués. Yo vi muchos de ustedes ahí escribiendo en portugués en el chat, entonces muchas gracias, colegas. Un gusto siempre compartir esta red tan maravillosa con ustedes. Gloria, Rocío, tú estás bien oscura aquí, no te veo. Entonces, yo voy a sacar una foto. Por favor, abran sus cámaras, por favor, los que pueden, claro. Y una sonrisa bien linda para que podamos compartir con los colegas. Ahí, ya he sacado una, voy a sacar otra, un segundo más. Voy a sacar otra foto. Sonrisa. Listo. Muchas gracias, queridos. Nos vemos en las próximas sesiones. Muchas gracias, Laís Silva, por su coordinación de estas reuniones. Laís. Es verdad, Laís, gracias. Y sin Laís no hacemos nada. Entonces, queridos, muchas gracias. Nos vemos en las próximas sesiones. Y dudas en las tareas pueden escribir para nosotras. Sí, siempre. Siempre. Escriban siempre.